Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula de anatomia e fisiologia do corpo humano. A nossa terceira aula, no nosso assunto será sistema articular e sistema muscular. Mas neste primeiro momento, nós iremos falar do sistema articular. Bem, na primeira aula, nós vimos a introdução do sistema esquelético, da anatomia e fisiologia do corpo humano. Foi uma aula introdutória, uma aula base, para podermos ter alicerce, ok? Na nossa segunda aula, nós falamos sobre o sistema esquelético, as suas divisões, composições, as suas classificações. Vimos a divisão axial, divisão apendicular, vimos também as classificações dos ossos e os demais ossos do sistema esquelético. Então, eu sugiro que vocês, se a aula ficou um pouco pesada, voltem, parem, olhem, observem. Tem uns slides aí que tem, o nosso assunto que está bem descrito. Ok, pessoal? Bom, então hoje nós vamos iniciar a nossa terceira aula, sistema articular. Então, bora iniciar essa aula, hein? Bem, para nós já podemos definir sistema articular, a gente pode falar de juntas e articulações, que é o local da junção entre dois ou mais ossos. Algumas juntas, como as do crânio, são fixas. Nelas, os ossos estão firmemente unidos entre si. Em outras juntas, denominadas articulações, os ossos são móveis e permite ao esqueleto realizar movimento. Bem, as articulações podem ser definidas como o local de união entre dois ou mais ossos e tem as suas classificações, ok? As articulações também são chamadas de juntas e possuem as suas funções principais. Então a gente pode falar que o sistema articular ele mantém os ossos juntos, permite a movimentação do esqueleto e graças à presença das articulações temos um corpo estável que consegue, por exemplo, manter a postura ereta, Ela consegue nos auxiliar neste movimento e evita os desgastes dos ossos. Você imagina um osso, deslizando em cima de outro osso. Então, as juntas e as articulações são elas que determinam os nossos movimentos. São elas que determinam se aquela parte, se aquela estrutura óssea, qual movimento ela é capaz de realizar, ou minimamente realizar, ou não realizar nenhuma. Como nós falamos, as articulações unem os ossos e tem por função permitir, essa formação, essa mobilidade do esqueleto. Promove a união e desempenha um importante papel na movimentação, através da sua associação com o sistema esquelético e muscular, que nós vamos ver em seguida. As articulações podem ser classificadas de acordo com sua estrutura e função: fibrosas, cartilaginosas e sinoviais, de acordo com o elemento estrutural encontrado em cada tipo de articulação. Então nós temos também mais uma divisão, agora do sistema articular. Podemos afirmar que as articulações ou junturas são as uniões funcionais entre os diferentes ossos do esqueleto. São divididas nos seguintes grupos, de acordo com sua estrutura e mobilidade. Foi como eu falei. Algumas articulações permitem uma grande plenitude de movimento. Já outras articulações permitem um mínimo movimento. Já numa terceira, não permite nenhum movimento. Então vamos lá para as nossas classificações. Classificação da articulação. Existem diferentes formas de classificar uma articulação.
sendo a mais comum a classificação que utiliza como critério o material encontrado entre os ossos. De acordo com esse critério, podemos dividi-las em articulação fibrose, isso mesmo, articulação fibrosa, também chamada de sinartrose, ou articulação imóvel. Ela possui uma pequena separação com o tecido conjuntivo fibroso entre os ossos. Seu papel principal é proporcionar a absorção de choque. A articulação fibrosa pode ser classificada em dois tipos. Você vê, nós temos a articulação fibrosa, que é uma classificação, que essa classificação acontece mediante ao material encontrado dentro dela. E dentro da articulação fibrosa, que também é chamada de sinartrose, dentro dela nós temos ainda dois tipos. Então nós temos ainda mais duas classificações dentro de uma classificação. Nós temos as suturas e sindesmoses. As suturas são aquelas articulações encontradas nos ossos do crânio. Já a sindesmose é aquela encontrada entre a tíbia e a fíbula. O que nós podemos já adiantar, né? As articulações, as suturas, nós temos aqui uma imagem que nós vamos ver, seria aquele crânio que tem cheio daquelas ranhuras, né? Que são articulações que se fundiram, que se conectaram, e que nelas não há movimento algum. Já essa sindesmose, nós vamos ver em seguida, entre a tíbia e a fíbula, existe uma membrana. E essa membrana, ela é meio que uma lâmina. Então, essa é a sindesmose. Ok? Tudo bem? Vamos seguir. Articulação cartilaginosa, também chamada de anfiartrose. Então nós estamos aqui na nossa segunda classificação da articulação cartilaginosa, também chamada de anfiartrose, ou articulação semimóvel. Ela apresenta tecido cartilaginoso entre os ossos, que pode ser do tipo hialino ou fibroso. Quanto à cartilagem hialina, a articulação recebe o nome de sicondrose. E quando a cartilagem é fibrosa, recebe a denominação de anfiartrose. Então, nós estamos aqui falando da articulação cartilaginosa, nossa segunda classificação, né? Mas dentro dela, nós temos dois tipos, né? Aliás, é também chamada de anfiartrose, uma articulação semimóvel, quer dizer, movimento mínimo, e apresenta tecido cartilaginoso. Mas esse tecido cartilaginoso, ele pode ser do tipo hialino ou do tipo fibroso. Quando essa cartilagem é do tipo hialina, ela recebe o nome de sicondrose. E quando essa cartilagem ela é fibrosa, recebe o nome de anfiartrose. As articulações cartilaginosas são encontradas nos ossos do quadril e entre as vértebras. Articulação sinovial. Nessa articulação, chamada também de diartrose ou móvel. Então aqui nós já estamos falando da nossa terceira classificação de articulação. Nós estamos agora na sinovial, que também é chamada de diartrose e que nós já podemos adiantar que ela é móvel. Observe-se o livre deslizamento entre uma superfície de um osso
e outro, em virtude da presença de um líquido sinovial. Diferentemente das outras formas de articulação, as peças articuladas unem-se por meio de uma cápsula articular, onde o líquido está localizado. Bem, nós já estamos falando da articulação sinovial, que também é chamada de artrose, e que ela tem uma função principal de deslizar entre uma superfície de um osso ao outro, mas ela tem uma presença de um líquido chamado líquido sinovial. Diferentemente das outras articulações que acabamos de citar, as peças articuladas da articulação sinovial, essas peças unem-se por meio de uma cápsula articular, aonde dentro dessa cápsula articular existe um líquido localizado nela. Então, meus queridos alunos, acabamos de ver a articulação fibrosa, a articulação cartilaginosa e a articulação sinovial. Dando seguimento, quando nós citamos as articulações, nós demos ênfases a outro nome. Então nós vamos começar a falar da sinartrose, que são as articulações fibrosas, localizadas entre um osso e outro, caracterizadas por serem inflexíveis. As duas superfícies ósseas são praticamente contínuas, separadas apenas por uma camada de tecido conjuntivo ou cartilaginoso. Exemplo: a articulação do crânio, sutura, dos dentes e do maxilar, da tíbia e a fíbula. Anfiartrose são articulações semimóveis, flexíveis e cartilaginosas. Elas possuem uma cartilagem entre os ossos e permitem movimentos que evitam o desgaste excessivo dos ossos, auxiliando desta maneira no deslizamento de um sobre os outros a partir de diferentes movimentos do corpo. Por exemplo, o osso do quadril ou as vértebras. Pense no nosso movimento, né? Movimento de rotação, movimento de sentar, de ficar em pé. Então nós realizamos esse movimento através das articulações semimóveis, que são chamadas de anfiartroses. Diartrose são as articulações flexíveis, caracterizadas pela presença de bolsas sinoviais, que acabamos de falar, que contém o líquido sinovial. Esse líquido sinovial, ele evita o desgaste, ocasionado pelo atrito. Elas localizam-se entre a pele e os ossos. O nosso grande exemplo e conhecido é a articulação do ombro, joelho e cotovelo, principalmente do joelho. Então nós já podemos entender que a diartrose, ela é a articulação sinovial, e que dentro dessa articulação sinovial nós temos a cápsula articular, que dentro dessa cápsula tem um líquido chamado líquido sinovial, ok? A anfiartrose, que nós já falamos, semimóveis, flexíveis e cartilaginosas. E nós temos também a sinartrose, que acabamos também de citar no slide anterior, ok? Bem, agora nós vamos com uma figura para que nós possamos aí ter um entendimento melhor. Você vê aqui, ó, sinartrose, que acabamos de falar, é a articulação fibrosa, imóvel. Olha o exemplo das suturas do crânio. Se nós formos observarmos esse crânio,
ele tem aqui, olha, suturas, ranhuras. Olha aqui, que lindo, que maravilhoso. E elas estão unidas e não há movimento. Então ela é imóvel. Anfiartrose, articulação cartilaginosa semi-imóvel. O exemplo, ossos do quadril e vértebras. Então nós temos aqui uma imagem bem bacana, né? Para podermos ter o entendimento daquilo que nós estávamos falando. De artrose, articulação sinovial móvel. Eu adoro essa articulação. Exemplo da maioria das articulações do corpo, como ombro, joelho e cotovelo. Olha aqui que nós estávamos falando, né? Nós temos a união de dois ossos através do sistema articular, que dentro dessa articulação nós temos a cápsula articular, e dentro dessa cápsula articular nós temos o líquido sinovial. Ok? E nós temos que falar um pouco do crânio. Principais articulações. Conheça algumas das principais articulações do corpo humano. O movimento que realiza as articulações do crânio. Os ossos do crânio estão ligados de forma que não permitem movimentos, mas há uma articulação. Porque lembra que nós falamos? O sistema articular ele é dividido entre articulações que não permitem movimentos, aqueles que permitem pouco movimento e aqueles que permitem uma grande plenitude de movimentos. Então aqui não permite movimentos, são chamadas de suturas. E um exemplo é a sutura do crânio, caracterizando a sinartrose. Outro exemplo é a articulação entre as costelas e o osso externo. Voltem lá e olhem, lembrem-se daquela imagem do sistema esquelético. Nós temos lá uma imagem linda, maravilhosa, né, do tronco e das costelas ligadas com o osso externo. A movimentação quase não ocorre. Logicamente que quando nós respiramos há uma expansão. Falando ainda das suturas. Nas suturas, as extremidades dos ossos têm interdigitações, ou sulcos, que os mantêm íntima e firmemente unidos. Consequentemente, essas fibras de conexão são muito curtas, preenchendo uma pequena fenda entre os ossos. Esse tipo de articulação é encontrada somente entre os ossos planos do crânio. Na maturidade, as fibras de sutura começam a ser substituídas completamente. Os de ambos os lados da sutura tornam-se firmemente unidos, fundidos. Esta condição é chamada de sinostose. Então, nós aqui estamos falando que as suturas são extremidades, interdigitações ou sulcos que os mantêm intimamente unidos. As fibras de conexão são muito curtas, preenchidas por uma fenda entre os ossos, somente entre o crânio e o plano do crânio. Na maturidade, essas fibras de sutura começam a ser substituídas. Então, conforme o corpo vai desenvolvendo, né, a pessoa vai crescendo, vai se desenvolvendo, essa fibra ela é substituída. Ela é substituída e acaba se fundindo. Esses ossos acontece uma fusão. E essa fusão, esses elementos que são fundidos, essas peças que são fundidas, são chamadas de sinostose. Ok? E aqui nós temos uns exemplos, né, dessas interdigitações, dessas fibras, dessas suturas, que com os anos acabam sendo substituídas, né, por fundimento, por fusão. Sutura serreada,
sutura escamosa, sutura plana e sutura esquidilize. Então nós estamos aqui para vocês poderem observar. Nós temos que ir um pouco devagar na dificuldade. Voltem um pouco o vídeo, façam suas anotações, porque o sistema articular, conforme nós vamos avançando, existem classificações, e essas classificações elas são contínuas. É como se fosse classificação macro, micro, e ela vai seguindo. Então é importante que vocês assistam com tranquilidade, com calma, façam anotações e depois nós iremos tirar as dúvidas. Nós falamos na articulação sobre os sindesmoses. Vocês podem voltar lá um pouquinho o vídeo que vocês vão ver a classificação. E o que une os ossos neste caso é uma lâmina de tecido fibroso, uma membrana. Olha a membrana aqui, olha essa lâmina aqui, ó. Na nomenclatura anatômica, só se registra dois exemplos: sindesmose tibio-fibular e sindesmose rádio-unar. Então nós temos aqui tíbia e fíbula e rádio e una. E dentro delas nós temos essa lâmina, essa membrana fibrosa, essa sindesmose, chamada também de membrana fibrosa, lâmina, que só acontecem em duas peças no corpo humano, ok? Tíbia e fíbula e rádio e una. Tíbio fibular, rádio unar. E nós temos também uma articulação bem interessante, também chamada de articulação em cavilha. É uma articulação fibrosa e especializada à fixação dos dentes nas cavidades alveolares das mandíbulas e maxilas. O colágeno do periodonto une o cemento dentário com o osso alveolar. Isso também é bem interessante, essa articulação gonfoses, que nós vimos na nossa classificação. As articulações do quadril. Bem, aqui nós já começamos, nós já falamos, né, das classificações das articulações e as suas classificações de cada. E agora nós começamos a adentrar um pouco, né? A articulação do quadril é uma articulação sacroilíaca e coxofemoral. A articulação sacroilíaca só realiza o movimento de deslizamento, né? Então nós temos a região sacra e nós temos um movimento de deslizamento. Os movimentos realizados pelo coxofemoral são abdução e adução, flexão e extensão, rotação e circundação. As articulações da coluna é muito interessante. Nós vamos mergulhar um pouco aí na articulação da coluna vertebral, que pode ser considerada uma das mais complexas, pois é responsável por movimentos que são de extrema importância para as atividades do dia a dia. Imagina o que seria de nós sem a coluna vertebral. Se vocês verem alguns casos, né, após infelizmente alguns trágicos acidentes, algumas pessoas fraturam a coluna vertebral, T1, T2, AC5, AC3, enfim. E as pessoas ficaram com sequelas e deixaram, né, tiveram aí a sua mobilidade interrompida. Tanto o nervo espinhal quanto as vértebras e o disco são muito importantes
para que esse movimento ele seja contínuo. E nesse processo também é envolvido músculos, ligamentos que controlam os movimentos. E logicamente o nervo, né, que passa na coluna. O movimento entre duas vértebras é considerado pequeno, porém em conjunto representa um movimento de grande amplitude. A coluna vertebral, também chamada de espinha dorsal, estende-se do crânio e até a pelve. Ela é responsável por 2/5 do peso corporal total e é composta por tecido conjuntivo e por uma série de ossos, chamados vértebras, as quais estão sobrepostas em forma de uma coluna, daí o termo coluna vertebral. A coluna vertebral é constituída por vértebras, região sacro e cóccix, que nós vimos no sistema esquelético, e constitui, junto com a cabeça, externo, costelas e o esqueleto axial. No tamanho, vamos falar do tamanho. Eu separei, eu achei muito interessante, é uma média. No adulto, a coluna tem aproximadamente desculpe, vamos lá. No adulto, a coluna tem aproximadamente, o homem, 72 a 75 centímetros e a mulher, 61 a 65 centímetros. As articulações da coluna vertebral. Todas as vértebras da C2 até a S1 articulam-se por meios de articulações dos corpos vertebrais e articulações dos arcos vertebrais. É como eu falei, né? Nós vamos avançando nas articulações e nós iremos ver várias classificações. Articulações do corpo vertebral e articulações dos arcos vertebrais. A articulação entre os processos articulares e a articulação entre as lâminas, processo espinhoso e processo transverso, que nós também vimos, né? Essa peça, né, do processo espinhoso e o transverso. A articulação, as articulações dos corpos vertebrais. Os corpos vertebrais estão unidos em uma articulação classificada como cartilagem secundária. E essas estruturas garantem tanto essa união como a estabilidade estática e dinâmica entre os elementos vertebrais. São elas: os discos invertebrais, o ligamento longitudinal anterior, o ligamento longitudinal posterior, as articulações cartilagíneas projetadas para suportar peso e resistência, tendo como estrutura relevante para conseguir realizar essas funções o disco intervertebral. Então nós temos aqui, ó, o ligamento longitudinal posterior e o ligamento longitudinal anterior. Nós escolhemos essa figura aqui para que nós podemos estar falando, passando, e também a figura para nos ajudar a entender. Disco intervertebral. São elementos esqueléticos de formato discoide, disco, constituído por cartilagem fibrosa, fibrocartilagem, que se interpõe entre os corpos vertebrais. Existem ao longo da coluna vertebral normal 23 discos intervertebrais, os quais estão localizados imediatamente abaixo do corpo das vértebras, a partir da vértebra C2. São delgadas lâminas terminais que separam os discos de seus corpos vertebrais. As lâminas terminais possuem importantes funções. A primeira é relacionada à função de nutrição do disco. Elas formam uma barreira permeável através da qual a água e nutrientes podem passar entre o núcleo pulposo e o osso esponjoso dos corpos vertebrais.
Então nós temos aqui, ó, o anel fibroso e nós temos o núcleo pulposo. Olha aqui o núcleo. E essa barreira, ela permite os nutrientes, permite que a água passe entre o núcleo e o osso esponjoso. Então ela tem uma função importantíssima. E aqui nós temos a cartilagem hialina. Olha ela aqui, ó. Opa, vamos lá. É constituído por um disco fibroso periférico composto de tecido cartilaginoso. Nós estamos falando do anel fibroso. O núcleo pulposo tem uma substância interna muito elástica, macia, gelatinosa. Núcleo pulposo. O anel fibroso consiste em lâminas concêntricas de fibrocartilagem que formam a circunferência do disco. Parte externa do disco intervertebral constituída por cartilagem fibrosa, mas com predominância de fibras de colágenas. A quantidade de colágeno aumenta da porção interna do anel em direção à externa. Os anéis inserem-se nos anéis epifisários, lisos, arredondados, situados nas faces articulares dos corpos vertebrais. Nós temos aqui o corpo vertebral, o disco intervertebral, núcleo pulposo, o anel fibroso e fibras de colágeno. Núcleo pulposo. Parte central do disco intervertebral é mais cartilagíneo do que fibroso e é normalmente muito elástico. É um gel semifluido, 40 a 60% de volume total do disco, constituído por cartilagem fibrosa com predominância de proteoglicanas em relação às fibras colágenas, principalmente do tipo 2. Sendo um fluido, o núcleo pode ser deformado sob pressão, sem redução em seu volume. Esta propriedade essencial capacita-o tanto a se acomodar ao movimento, quanto ao transmitir algo da carga compreensiva de uma vértebra a outra. Nós vemos o exemplo. É como se fosse um amortecedor. Conforme o movimento e a carga, ela faz esse papel. Ela aumenta a sua circunferência, porém não perde a sua propriedade. Funciona realmente como um amortecedor. Bem, falamos, da nossa coluna vertebral e das suas articulações. E agora nós vamos dando seguimento à articulação sinovial. O movimento do corpo é produzido a partir da comunicação entre as extremidades dos ossos envolvidos e realizadas pelas articulações sinoviais. As bolsas sinoviais atuam como amortecedores em articulações móveis. O líquido sinovial é viscoso, transparente e facilita o deslocamento entre duas partes ósseas. Nós temos aqui uma imagem, medula óssea, o periósteo, que nós vimos essa camada, que reveste o osso, nós vimos no tecido, no tecido esquelético, o osso esponjoso, a parte do osso compacta, nós temos o ligamento, membrana sinovial, cavidade articular, cartilagem articular e cápsula articular. Nós podemos afirmar que a capacidade do nosso movimento está ligado diretamente ao nosso ligamento, Existem
ligamentos que proporcionam maior movimento e ligamentos que propõem menor movimento. Com o envelhecimento, a produção desse líquido, que é o líquido sinovial, ele diminui, ocasionando dores nas articulações. Por isso, confira abaixo alguns elementos que fazem parte das articulações. Cartilagem articular, tecido conjuntivo, é um tecido conjuntivo elástico. Os ligamentos, que são estruturas fibrosas. A cápsula articular, membrana fibrosa. E membrana sinovial, bolsa com líquido sinovial. Nós temos também os meniscos, estruturas de articulação dos joelhos. Quem não se lembra que viu uma reportagem que um jogador, fraturou o menisco, teve problema em sua estrutura articular. A articulação do ombro. Nós temos aqui a articulação do ombro, são glenohumeral, acrômio, clavicular e esternoclavicular. Em conjunto, elas permitem os movimentos de deslizamento, adução e abdução, flexão e extensão, rotação e circundação. Então nós temos aqui a articulação do ombro, e nós temos a articulação do acrômio e do glenohumeral, e aqui nós temos o húmero. E eu coloquei essa figura aqui para nós entendermos quando nós temos uma luxação, aonde ocorre essa luxação. Luxação anterior e luxação posterior. A articulação do cotovelo. As articulações do cotovelo são responsáveis pela movimentação do antebraço, o nosso húmero. As articulações do cotovelo são húmero unar e húmero radial. Lembre-se que o húmero tem assim esse ligamento, com o rádio e com a una. Húmero radial e rádio unar, proximal. Elas possibilitam movimentos de flexão e extensão. Ela faz a ligação entre o braço e o antebraço, sendo fundamental para sua movimentação, pois funciona como uma espécie de dobradiça. Então, sem essa articulação, nós não conseguiríamos de maneira alguma fazer esse movimento de flexão, adução, flexão e extensão, esse movimento de dobradiça. Nós temos aqui, como nós já falamos, o húmero, a cavidade articular, a cápsula articular, cartilagem articular e a una. Não podemos deixar também de falar das articulações das nossas mãos, que permite o movimento dos dedos. Essa articulação do punho e da mão, também chamada de radioulnar distal, radiocárpica e carpometacarpiana, metacarpiofalangiana e interfalângicas. Bem, elas permitem movimentos de adução, abdução, flexão, extensão e deslizamento. Em conjunto, são responsáveis pela movimentação do punho e dos dedos. Olha aqui, estrutura articular. Articulação do joelho. A articulação do joelho possui elementos que ajudam na estabilização do corpo. As articulações do joelho são patelo-femoral, tíbio-femoral, tíbio-fibular. Em conjunto, realizam movimentos de deslizamento, flexão e extensão. Nós temos aqui a musculatura da coxa. Nós temos aqui o fêmur. Temos aqui o ligamento patelar, a cartilagem, tíbia e fíbula. Veja que nós já estamos falando do sistema articular
e sempre estamos mencionando os ossos, porque as articulações que nós já falamos que são juntas, elas é que fazem a união de um osso ou mais ossos, através das estruturas da articulação e tendões. Então, sempre quando nós falarmos do sistema esquelético, vamos estar falando em seguida do sistema articular e vamos também estar falando dentro do articular dos ligamentos que permitem, né, permitem o tamanho, a gente fazer o tamanho desse, saber o tamanho desse movimento, né? Se é de grande plenitude, pequeno movimento ou se não tem nenhum movimento. E sempre nós iremos estar falando também da musculatura, que é o sistema muscular que nós iremos estar vendo em outra aula. Bem, nós chegamos aqui ao fim da nossa terceira aula, o sistema articular, e que na próxima nós iremos falar do sistema muscular. Tentei detalhar ao máximo as classificações e as suas subclassificações assim por diante. Assistem o vídeo, façam algumas pausas, façam algumas anotações, porque vocês irão precisar. Porque uma passagem de um slide para o outro, há uma continuação e uma necessidade, né, de informações do slide anterior. Falamos aqui das articulações, dos movimentos, dos grandes e pequenos e nenhum movimento. É uma aula importante e que vocês vão necessitar para que nós possamos dar continuidade à nossa próxima aula, que será o sistema muscular. Ainda deixo aqui que nós iremos deixar alguns exercícios no nosso aplicativo, na nossa plataforma, e que também iremos estar marcando uma aula online, para que nós possamos estar tirando dúvidas, tanto da primeira aula, que foi uma aula base, que falamos dos planos, tanto da segunda aula, que falamos do sistema esquelético, e também nós tiraremos dúvidas sobre a aula do sistema articular. Ok? Então quero agradecer a todos vocês, desejo bons estudos. E neste momento de pandemia, vamos evitar ao máximo a aglomeração, usar máscara e fazer higienização das mãos. Um grande abraço e até a próxima aula, alunos!